Então, queria primeiro agradecer a todos o interesse, também agradecer a televisão da URGS que está transmitindo. E, então, a ideia, ao longo desses dias, nós temos as apresentações de jovens professores e doutores da URGS, e ao final, na sexta-feira, faremos um debate, uma apresentação geral, um debate geral, a professora Soraya Cortez, da Sociologia e das Políticas Públicas, e eu mesmo sou José Vicente Tavares dos Santos, diretor do ILEA. Então, nós hoje contamos com a participação, eu queria então inicialmente apresentar, da professora Meng Feng, professora Sofia, do Instituto Confúcio, dessa universidade. Ela é graduada pela Xi'an University, também mestre pela mesma Xi'an International Studies University, da China. Já trabalhou como voluntária no ensino da língua chinesa online para alunos da Universidade de Michigan e Universidade da Tailândia, e é professora, então, do governo chinês no Instituto de Estudos do Instituto Confúcio. Então, queria muito agradecer a sua presença. Shei. Em seguida, o nosso mestre Atos Munhoz Moreira da Silva, que é graduado em Relações Internacionais, fez mestrado em Estudos Estratégicos Internacionais nessa universidade, atualmente está fazendo doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais na URGS, é membro pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, coordenador da oficina de estudos sobre a China e o leste asiático na URGS, e também tem trabalhado como gerente administrativo do Instituto Confúcio, que eu agradeço muito a sua presença nesta mesa. E, finalmente, o professor Vitor Eduardo Alessandro Ribeiro, que é graduado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, é graduado em Ciências Sociais pela USP e mestre em Sociologia pela URGS, e está concluindo o seu doutorado em Sociologia pela URGS também. Atualmente é professor nos cursos de graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Sul, tem trabalhado sobre Sociologia da Conflitualidade, Sociologia da Violência, Cidadania e Direito. Então, sim. A ideia, então, eu vou fazer uma pequena apresentação geral dos BRICS. No Drive, foi disponibilizado uma série de textos, alguns dos professores, outros que nós conseguimos em diferentes organismos. Eu acho que isso permite, pelo menos, uma introdução. Há também uma banca de livros aqui da livraria aqui do campus. Bom, em primeiro lugar, vocês receberam uma pasta, que é um problema, a pasta. Se vocês olharem atrás de mim, tem um mapa mundi que eu comprei por R$20, um camelô ali no centro, e que é o mapa que todos nós, acho que todos aqui tiveram quando na escola primária fizeram aquela foto ao lado do globo, né? E para meu grande desespero, nos anos 90, algumas ONGs internacionais começaram a distribuir este mapa que vocês têm na mão, que é a chamada projeção Gali-Peters, porque o mapa que está atrás de mim é o mapa da projeção Mercator do século XVI. Se vocês olharem bem, eles hipertrofiam o hemisfério norte e as grandes navegações do século XVI. Essa projeção que vocês têm na mão, eu não sei qual é a verdadeira, mas em todo caso, ela é feita de um outro modo, por uma projeção cilíndrica, segundo metodologias da geografia. Vocês veem que ele, segundo os autores, reflete melhor as massas dos continentes do planeta Terra. Vocês vão ver então que a América do Sul ela sofre um alongamento, em relação ao mapa que está aqui atrás de mim, e a África então sofre uma enorme alteração em relação ao mapa que está atrás de mim. Os outros talvez não fiquem, evidentemente que a Europa fica muito apequenada. Então esse mapa que vocês têm na mão é considerado um mapa terceiro mundialista, né? Eu não saberia dizer qual dos dois é verdade, eu tentei falar com o Gagarin, mas ele já não andava por aí.
Em todo caso, o que eu acho que é interessante é mostrar que se o mapa mundi já está em questão, talvez as nossas categorias explicativas das ciências humanas, em geral, também devessem estar em questão, né? E um pouco o objetivo desse curso, do BRICS, primeiro que tem um outro problema, que na realidade nós não vamos falar do B, né? O Brasil, eu suponho que todos já o sabem, senão temos centenas de cursos nas universidades sobre o Brasil, então nós vamos nos deter nos RICS. Então, a ideia é, a partir daí, bom, fazer esse pequeno histórico dos BRICS. Óbvio que o BRICS parece que é uma invenção de um jornalista inglês, norte-americano, dos anos 2000, tem sido contestado, né, que foi num período de grande crescimento econômico desses 5 países. As situações variaram um pouco, mas em todo caso, a partir de então, houve uma institucionalidade, para além dos desejos das pessoas. Vocês veem ali que nós estamos começando semana que vem, daqui a 2 semanas, a 9ª cúpula de chefes de Estado. Isso é extremamente importante, na medida que vocês entrarem nos sites, lá, o próprio site do Itamaraty tem uma parte BRICS, a Universidade de Toronto tem um site também muito interessante. De cada uma dessas reuniões, pouco a pouco, foram se avolumando tratados, convenções, acordos, nas mais diversas áreas. Não temos tempo aqui de ver cada uma, mas se vocês entrarem no site, vocês vão ver que cada uma dessas cúpulas, delas resultaram tratados, convenções e efeitos. Então, o BRICS passa a ser uma realidade, né, pelo menos nos últimos 10 anos, e isso aí, como nossos professores vão explicar, se insere em toda uma multipolaridade em termos de relações internacionais do mundo contemporâneo. É difícil definir o que seja um BRICS, mas em todo caso, algo, talvez com a pequena exceção da África do Sul, vamos ver depois, os territórios são enormes, então são amplos, né? Há também discussões, bom, por que não incluir o México, por que não incluir a Indonésia ou a Nigéria, que serão países análogos do seu tamanho, mas isso aí, certamente no futuro haverá um BRICS mais alguma coisa, um BRIC mais M, um BRIC mais, talvez, algum outro país do leste asiático, etc. As populações também são enormes, né? Nós vamos ver em seguida, Brasil e Rússia com quase 200 milhões cada um, a África do Sul é menor, 54 milhões, mas a Índia com 1 bilhão 200 mil, a China com 1 bilhão e 300 mil, são realidades impressionantes, né? Há um enorme crescimento econômico, obviamente capitaneado pela Índia, perdão, pela China e depois um pouco pela Índia. O que é interessante é que nos últimos 15 anos houve um enorme diálogo intelectual entre, pelo menos, cientistas sociais do Brasil e desses países, né? Eu mesmo esse ano já estive na China, estive na África do Sul, estou indo para a Rússia, vários colegas, a professora Soraya Idem, etc., a professora Sônia Laranjeira. Então, há um movimento muito interessante, né? Há um crescimento, uma urbanização crescente, embora o Brasil e a Rússia talvez sejam os países mais urbanizados, uma desigualdade social muito grande também, nós vamos ver dos dados, né? O menos desigual era a Índia, perdão, a China, 15, 20 anos, 30 anos atrás, usando aquela medida índice de Gini era 0,20, o Brasil já era 0,54, alguma coisa assim. Hoje o Brasil reduziu um pouco, mas a China subiu a um nível de desigualdade brasileira, na África do Sul a mesma coisa, talvez o país ainda menos desigual, vamos ver os dados. Uma enorme heterogeneidade étnica, né? Seja diferentes, né, culturas e etnias que povoam o Brasil, seja as mais, acho que são quase 100 etnias na China, não sabia dizer quantas na Índia, e mesmo na União Soviética, e na África do Sul, com todo o país pós-apartheid, toda a relação entre africanos, que são 4 mil, hindus são 1 milhão, 4 milhões, 1 milhão e 40 milhões de pessoas negras, né? Há então uma figura aí pelo racismo dos estamentos, no Brasil e na África do Sul, principalmente.
Mas há também questões das minorias, por exemplo, muçulmanas no sul da China e no noroeste da China. E uma enorme heterogeneidade educacional, nós vamos ver os dados, quando estava consultando esses dados, por exemplo, na Índia, apenas 20% das mulheres têm educação secundária, contrastando com 97% na Rússia. Então você tem esses enormes contrastes. Também em termos de formação de pessoas de nível superior, aí nós olharmos, a Rússia hoje tem 50% da sua população com um nível superior, o Brasil tem 13% ou 14%. Né? Os outros países também poucos. E há todo um sistema de universidade de ciência e tecnologia, eu vou mostrar no final, se formou há 3 anos atrás uma rede de universidades dos BRICS, University BRICS Network, da qual a URGS faz parte. O reitor Rui Opperman, que amanhã estará aqui, esteve já presente numa reunião na Rússia. Então é um novo caminho que se abre em termos de intercâmbio acadêmico, em termos de possibilidades intelectuais, possibilidades científicas. O governo do presidente Dilma aprovou no MEC 15 mestrados interdisciplinares, da informática até as ciências humanas, com esses países. Isso ainda está sendo discutido no atual governo. No caso, a URGS tem 2 desses grupos, um grupo de informática, e o nosso grupo participa em sociologia com a Unicamp. Né? Bom, uma outra realidade é esse novo Banco de Desenvolvimento, Banco dos BRICS, né, com 5 países aportaram capitais, os 5 têm os diretores, o diretor acho que é um indiano, a sede em Shanghai, e o objetivo de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento em países pobres e emergentes. Isso é uma nova realidade no mundo. Então, quando você até então somente tinha o Banco Mundial ou o BID, né, ou bancos europeus de desenvolvimento, de repente você tem um banco de outra. Bom, nós distribuímos também, eu descobri ontem, né, é uma publicação, o site é russo, que foi feito na cúpula da Rússia, é o primeiro, uma publicação combinando as estatísticas, eu acho que é muito interessante, está disponível no drive que vocês têm em mãos. Eu trouxe algumas apenas para olharmos. Bom, a área, vocês veem aí as enormidades dos territórios. A Rússia, que a gente, né, nesse mapa aqui aparece, né, bem, nesse mapa que vocês têm na mão. Depois as populações, que, né, 203, 146 milhões, 1 bilhão 239, 1 bilhão 364, 54, e uma densidade populacional que evidentemente é maior na China. Né? Em termos de população rural e urbana, vocês veem que é uma enorme... o país talvez mais urbanizado são South Africa e Brasil, mas também a Rússia, e evidentemente que na Índia ainda é um país mais rural e a China está mais ou menos se equalizando. Dessa publicação em 2015. Evidentemente que isso aí vai variar algumas centenas para cá, algumas centenas para lá, mas é o último dado disponível. Bom, a percentagem da população mundial, então vocês veem que esses países representam 41% da população do mundo, não é pouca coisa. Né? Com aqueles contingentes que vocês veem ali, China, evidentemente, Índia. Em termos de área também não é pouca coisa, 30% da área do mundo. Evidentemente que a Rússia é maior, depois vem Índia, China e depois Brasil. Em termos de um PIB, também temos uma diversidade, uma hora a China, né? Embora per capita não tanto, mas em termos de volume, a China com 10 bilhões, depois seguidos pelo... Não estamos tão mal, a gente é muito pessimista às vezes no Brasil, mas às vezes não estamos tão mal, ou ainda não estamos tão mal, quiçá. Né? No segundo PIB, superior à da Rússia, foi uma grande surpresa quando eu vi isso, né?
e depois Índia e lá atrás South África. Em termos de renda per capita, aí é uma outra disparidade, né? Evidentemente que a renda per capita diz mais, um pouco, chega mais perto das populações, embora com todas as desigualdades, aí nós vamos ver, né? Mas, em todo caso, o maior superior do Brasil e Rússia, e bem lá atrás a Índia, né? Em termos do coeficiente de Gini, esse coeficiente que sobre 100 mede de 0 a 1 uma concentração na determinada distribuição de frequência, vocês veem então que o Brasil, que 15 anos atrás devia ser 5,6, alguma coisa assim, baixou nos últimos 15 anos. A Rússia muito próxima ao Brasil, vê que a Índia é ainda menos desigual, embora mais pobre, quiçá, né? Mas a China, que é o grande dado, esse que os professores, vários professores chineses que vieram mostrar, há 30 anos atrás, 0,2, ela sobe para quase 0,6, etc. Né? E depois a South África. Aqui eu só queria... Bom, há o IDH, só para ver, não, Noruega o primeiro, mas depois você tem Rússia ainda o menos desigual, Brasil, e depois o mais desigual sendo a Índia, com diferentes expectativas de vida, evidentemente, diferentes anos de escolaridade, quer dizer, a Rússia predominando, né? Aí tem um índice de desigualdade de gênero, então, talvez a China ainda seja menos desigual que os outros, né? O Brasil é o terceiro mais desigual. E aí, em termos de população secundária, que eu achei um dado muito impressionante, vocês olharem, aí você vê que aqui a Índia tem apenas 27% da população feminina com educação secundária, enquanto que os outros países isso quase chega à universalização, no caso da Rússia, muito parecido no caso do Brasil, mas inferior também no caso da Índia, da South África e da China. Obviamente que isso era toda uma questão de gênero nesses países que nós vamos ver depois. Em termos do DH, então, o Brasil até que não está tão mal nisso aí, se é possível dizer isso. E finalmente, então, você tem essas BRICS University League, o BRICS Network University, e aí tem todo um outro capítulo que, principalmente para as novas gerações, que se abre, né? O que evidentemente vai supor competências linguísticas, né? Que vamos ter que discutir, porque afinal, embora o inglês seja uma língua franca, há vários ingleses, de modo, né? E por outro lado, se as pessoas quiserem fazer cursos, muito pouco, fora a África do Sul, evidentemente, mas nos outros países você tem muito poucas oportunidades de ensino que não seja na língua local, português. Bom, na Índia também, Índia e África do Sul você tem os países que você pode circular com o inglês, mas certamente na China, na Rússia e muito menos no Brasil, você pode fazer um curso de pós-graduação que seja em inglês, né? Isso está recém-iniciando. Em todo caso, eles já se reuniram 4 vezes, os ministros, né? O último foi o ano passado. Há uma declaração, acho que um princípio que eu acho bastante interessante, reafirmando a necessidade para acesso igual a uma educação de qualidade, incluindo tanto a secundária como a superior, técnica e vocacional, e oportunidades de ensino de educação permanente para todos. Então, há um commitment, né? Um compromisso com os vários países no sentido de uma educação universal, de qualidade, embora nem todos os países seja gratuita. Até onde eu sei, o único país onde a educação é gratuita, a educação superior é no Brasil. Os outros países são pagos com diferentes valores, com diferença de universidades também, né? Mas, em todo caso, esse é um novo capítulo, e aí eles terminam com essas 2 perguntas. Há uma alternativa comum
para os países BRICS em educação e pesquisa? E qual seria o papel de um novo conceito de desenvolvimento nesses projetos, né? Então, é todo um outro mar. Muito obrigado, Spasiba, Dhanyavad, Thank you so much.